e arrebentava. Então, mas vamos lá então. Semana passada a gente se reuniu, nossa missão vai ser estudar o Evangelho de Mateus, tá? Então, eu vou só recapitular o que a gente discutiu da última vez. A gente tinha programado Mateus 1 e 2, mas a gente acabou não conseguindo terminar. Então, vou passar rapidamente o que a gente viu na semana passada e aí a gente já entra no material novo. Então, algumas referências que eu usei para estudar, depois eu posso compartilhar com vocês. Então, tem esse canal do YouTube que é muito legal, Desenhando a Bíblia. Que são desenhos animados de várias coisas, explicando de forma bem detalhada como que as coisas funcionam. Eles têm também vários vídeos sobre a Epístola de Mateus. Tem também esse panorama de Mateus, que é outro vídeo falando especificamente, acho que é um vídeo só, mas ele também dá uma explicação bastante boa sobre a Epístola de Mateus. Depois tem as mulheres na árvore genealógica de Jesus, que a gente comentou semana passada, né? Tem também um filme sobre toda a Epístola de Mateus e um comentário bíblico que está em inglês, mas que eu achei muito bom. E aí tem que pesquisar, eu acho que tem vários comentários que a gente pode também encontrar, talvez alguns em português, né? E aí eu acho legal, de repente, baixar uma versão da Bíblia no celular para a gente poder acompanhar aqui, né? Então eu estou sugerindo aqui a versão NVI, que é a nova versão internacional, e tem a do João Ferreira de Almeida, que é uma versão mais antiga, tá? E é mais tradicional. Mas a nova versão internacional era uma linguagem mais atual, digamos assim, né? A gente viu a genealogia de Cristo, tá? A gente falou rapidamente sobre a diferença entre os 4 evangelhos. Então, Marcos, Mateus e Lucas, eles têm mais um viés histórico, e João ele tem mais um viés de interpretar o que Jesus representou para a gente, né? E desses 3, vocês lembram qual que era discípulo de Jesus entre Mateus, Marcos e Lucas? Mateus só. Era só Mateus, isso, né? Marcos e Lucas, Marcos ele foi convertido ao cristianismo e Lucas ele foi médico. E João também foi discípulo de Jesus, mas ele não tentou documentar a história de Jesus, e sim tentou documentar o que Jesus veio realmente transmitir para a gente, né? Então Mateus ele era um cobrador de impostos, era um dos 12 discípulos e também era conhecido como Levi. Aí a gente viu rapidamente o esboço, as 5 grandes áreas do Evangelho de Mateus. Então a gente tem um prefácio, que é o nascimento de Jesus. Depois a gente tem o Sermão da Montanha, o Sermão da Missão, o Sermão das Parábolas, o Sermão das Comunidades e o Sermão Escatológico, e finalmente a Paixão e Morte de Cristo, né? Que a gente vai depois seguir isso e comentar isso várias vezes. As figuras importantes, Mateus ele sempre vai estar fazendo referência a Moisés e ao rei Davi no Velho Testamento, e os motivos pelos quais ele faz isso. Davi, porque ele é considerado a linhagem real de Israel, e Moisés, porque foi ele que deu os mandamentos para o povo de Israel no Egito, né? E a importância Será que é o Fabiano? Não, Fabiano. Tá. Não vai atrasar. Tá. A importância da genealogia é mostrar que Jesus foi descendente direto de Davi, né? Ele foi também descendente direto de Abraão, né? E aí a gente comentou sobre algumas diferenças entre a genealogia de Mateus e de Lucas, tá? Mateus ele começa com Abraão e vai até José, e Lucas ele começa com Jesus e vai até Deus. E a gente viu que em Mateus ele traz a linhagem de José e Lucas traz a linhagem de Maria, tá?
Mateus ele pulou uma geração, que foi uma geração amaldiçoada por Deus. Só que essa geração amaldiçoada, que não poderia ter Jesus como descendente, na verdade é a linhagem de José. E aí Maria, ela tinha uma linhagem que não foi afetada por essa maldição, por esse rei que foi amaldiçoado por Deus, que era um dos filhos de Davi. Tá? A gente comentou também o que o Paulo diz, e aí a gente viu a questão das mulheres na genealogia. Vocês lembram tem 4 mulheres que são citadas, que são essas aqui: Tamar, Raabe, Ruth e Betseba. Vocês lembram qual que era a importância dessas 4 mulheres? O que elas eram? O que elas faziam? De Maria. A antecedência de Maria. Não. Não, e elas eram pecaminosas. Elas estavam em pecado, né? 3 eram ou prostitutas ou adúlteras, né? E Ruth era gentia, mas ela que começou a linhagem de Maria, sim. Tá? Mas aí a importância de você ter Jesus como realeza, que ele é descendente de Davi, que foi rei de Israel. Você tem também Jesus como descendente de pecadores. Você tem Jesus, descendente de Abraão e de Moisés. Então ele é israelita, ele é judeu, né? Mas então ele abrange todas as grandes áreas. Então ele é Deus tanto dos gentios, através de Ruth, ele é Deus de Israel, através de Abraão e através de Moisés. Ele é de linhagem real, mas ele principalmente é o Deus dos pecadores, né? Então, por isso que Mateus ele faz questão de citar esses 4 exemplos, justamente para transmitir essa mensagem, né? E aqui é um resuminho, né? Ele é Deus dos judeus, da lei, de Davi, ou seja, o Deus, o rei de Israel, dos gentios através de Ruth e dos pecadores principalmente. E por isso que Mateus ele enfatiza o nome de Emanuel, que é Deus conosco. Então, não importa a nossa origem, não importa a nossa descendência, não importa o nosso sangue, não importa a nossa condição, se é boa, se é ruim, se é justa ou não, Jesus ele veio para todos. E ele veio para estar justamente conosco, independente da nossa condição. Então não existe uma condição prévia que a gente tem que alcançar para a gente poder estar com Jesus, né? Bom, acho que a gente parou aqui, né? É tão bonito que a Martine Porcela falou que não há jeito de você não ser salvo. Não há jeito, a não ser que você negue Cristo. Exatamente. É o único jeito que você pode não ser salvo. Exatamente. Bom, aí a gente já no finalzinho, a gente falou sobre José e Maria. Eles eram de Belém, que era uma cidadezinha, talvez um pouco desse tamanho, talvez o tamanho de Monteiro Lobato. Imagine, de repente, uma mulher aparece grávida, sendo que eles ainda não tinham tido sua lua de mel e as consequências disso. E aí, o que rola numa cidade pequena? Parecer prenhe da onde? Pareceu prenhe de onde, exatamente. E aí, como é que fica? Como é que fica essa história, né? José, então, ele discretamente, ele resolve, bom, eu vou pensar melhor, mas eu acho que eu não vou, de fato, consumar o meu matrimônio com ela. Então, nisso é importante a gente entender que tinha um costume na época de que a pessoa ela era prometida uma para outra e depois eles já viviam juntos nessa época e aí depois disso que eles de fato se casavam. Se passasse o test drive, sei lá, aí de fato eles casavam após isso, que era um costume da época, né? Por isso que a Bíblia, ela, se vocês lerem essa passagem, ela é um pouco confusa, porque ela já era
a esposa de José, mas ele a tomou por mulher, que é justamente esse segundo passo, que é quando você formaliza o matrimônio, né? Então, José estava relutando. Poxa, mas ela está grávida. O pessoal está falando horrores. O que eu vou agora fazer com essa situação? Né? E ele, super discreto, ele não comentou isso com ninguém. E aí, de repente, ele foi dormir um dia e apareceu um anjo e disse, olha, não se preocupe, que ela ficou grávida, mas não é de você e nem de outro homem. É do Espírito de Deus que a engravidou. Então essa criança não é sua. Né? E aí tem uma ênfase muito grande em dizer que essa criança não é de José. Tá? Por quê? Justamente por causa da relação divina que Mateus ele quer enfatizar. Né? Lembrando que Mateus era um cara que conhecia o Velho Testamento, as leis de Moisés, tudo muito a fundo, pelo que ele era. Ele era um cobrador de impostos, e o cobrador de impostos ele tinha que conhecer muito bem as leis. Né? Ele cobrava impostos provavelmente para Roma, mas para isso ele tinha que também conhecer a lei local, que era a lei de Israel. Né? Então ele sempre faz questão de mostrar essa divindade de Jesus de uma forma que os judeus entenderiam usando os argumentos deles. Tá? Então por isso que ele faz questão de mostrar, olha, ele é filho de Maria, mas ele não é filho de José. Tu só fechei o olho. Oi? Tá me vigiando. Tô Tá? assustando mesmo, só fechei um pouquinho o olho assim. Tá? E aí, quando José está assim no auge dessa história de deve ou não se separar, se ele deve ou não aceitar Maria como esposa, né, o anjo aparece para ele em sonho. Né? E aí vem uma curiosidade. Por que o anjo aparece em sonho para José e em outros momentos também referentes à natalidade de Cristo, né, a gente teve a aparição de um anjo a Zacarias, só que o anjo apareceu pessoalmente. O anjo apareceu pessoalmente também para Maria. Né? E por que para José apareceu em sonho? Tá? Pensando nesse contexto, né? Uma cidade pequena, provavelmente uma bafafá em torno dessa situação de uma gravidez extramatrimonial, né? Talvez para preservar justamente a identidade de Jesus naquele momento. Né? Então Mateus é interessante que a gente tem que pegar cada detalhe e a gente tem que ponderar, porque provavelmente tem alguma mensagem importante nisso. Né? Então, se a gente olhar os paralelos, o anjo ele apareceu em sonho, justamente, José estava naquele dilema, mas ele não tinha compartilhado aquele dilema. Pô, será que minha mulher me traiu? Será que não? Né? Ele segurou isso para ele. E aí, a descrição divina de aparecer em sonho, justamente para proteger a Jesus e também a proteger a situação que ali se formou, né? Pois bem, agora já entrando no capítulo 2, né? O capítulo 2 ele abre falando sobre os reis magos, sobre Herodes, porque os reis magos eles foram primeiro para Herodes, né? Em vez de irem diretamente para Belém, a gente vai analisar um pouco isso. Mas antes da gente entrar nisso, é importante a gente entender um pouco do contexto da época. Vocês sabem alguma coisa de Herodes? Quem era Herodes? A gente acho que chegou a comentar da última vez um pouco sobre isso. Herodes era... Ele era rei, não era? Ele era o rei, sim. Mas ele era o rei de Israel ou... Herodes foi o que sucedeu o rei Davi? Não. Bem mais para frente, mas ele não era da linhagem de Davi. Não. Na época, Israel era governada pelos romanos. Então já era uma província romana.
E Herodes era o rei romano que reinava sobre aquela região ali do Oriente Médio. Então, ele reinava sobre Israel, provavelmente alguns países vizinhos, a Síria um pouquinho mais ao norte, etc. Né? E ele era muito conhecido por sua crueldade. Ele era um rei extremamente inteligente, muito astuto, fazedor de grandes obras. Então ele construiu o segundo templo em Jerusalém, porque o templo que Salomão havia construído foi destruído numa das invasões a Jerusalém. E aí esse templo se tornou conhecido como Templo de Herodes. Ele que destruiu o templo para não ser cumprida a profecia? Não, foi eu acho que antes disso. Que eu não lembro qual o rei que foi. Herodes ele começou a governar, eu acho que tipo em 50 ou 60 antes de Cristo, e ele morreu no ano 4 antes de Cristo, segundo os historiadores. No 4 antes de Cristo? Mas não foi ele que mandou matar as crianças? Foi. Então a gente vai olhar isso. Já a gente vai olhar isso. Antes de Jesus nascer. Então, segundo a história, Jesus não nasceu no ano 0. Tá? E aí a gente vai entender por que isso. Tá? Só que aí, poxa, a Bíblia está errada? Não. Paulo, voltando lá, quando a gente falou da genealogia, Paulo, ele fala, a Bíblia não serve para ser uma referência histórica. O propósito da Bíblia é outro. É falar da missão de Jesus e como que a gente passa dessa vida aqui na Terra e a gente é salvo. Esse é o propósito da Bíblia. Então, a precisão histórica, tá? Ela foi definida não pelos apóstolos, não pelos escritores da Bíblia, mas sim pelos historiadores que vieram após isso. E eles que determinarão. Vão determinar aquele ano como o ano 0. Acho que isso foi permitido pelo fato de provar que tudo o que aconteceu foi real, né? Sim, o ano que Jesus nasceu, se foi no ano 0, se foi no ano -4, foi uma definição que veio após a Bíblia. Foi uma definição de algum historiador, provavelmente da Igreja Católica, que determinou, não, esse aqui vai ser o ano 0. Ponto final. Porque o Herodes não foi o que cortou a cabeça do Batista? Foi. Então, mas daí Foi. Jesus já estava vivo e já tinha nascido, já estava pregando. Não, acho que foi um... Será que foi Herodes? Não sei agora. Herodes, ele era casado com Herodias. Herodes era casado com Herodias, que era a esposa, a viúva do irmão dele. E aí ele se encanta lá com a filha de Herodias, que pede a cabeça de João Batista. Eu acho que é isso aí. Pode ser. Mas enfim, ele era uma figura muito poderosa. O poder dele vinha de uma extrema crueldade. Tá? Então, se ele supunha que alguém não estava de acordo com ele, ele mandava matar. Simples assim. Ele mandou matar até a mulher e os filhos. Então, assim, quando a gente estuda isso, a gente fica pensando, será que tem algum ditador próximo de um país vizinho que se assemelhe com isso? Né? Então, será que o que a gente vê no Nicolás Maduro, por exemplo, será que é muito diferente disso? Ou até no Zelensky, né? Não querendo fazer uma comparação barata, mas assim, eu acho que se a gente colocar em perspectiva, imagina agora o presidente, ele discorda de alguém, ele manda simplesmente matar, ou manda matar a própria mulher e os filhos. O que a gente pensaria hoje? Então, hoje a gente ficaria extremamente escandalizado, né? Tá quase chegando essa hora. Né? Oi? Ontem prenderam um pastor e uma cantora gospel. Não vai demorar, mas assim... Não, que nem estava no dia, pelo que eu entendi. Eles tinham comentado alguma coisa na rede social, não foi isso? Então... Ele mandou prender porque ela estava falando sobre liberdade. Então naquela época, talvez eles tivessem menos liberdade do que, com todas as limitações que nós enxergamos, nós ainda temos mais liberdade do que eles tinham naquela época. Né? Bom, Belém. Por que Jesus tinha que nascer em Belém?
né? Porque a capital da época era Jerusalém. Várias passagens da Bíblia fazem sempre referência a Jerusalém como sendo o lugar do trono de Deus. Então, por que Jesus tinha que nascer numa cidadezinha que era de uma importância secundária, ou talvez muito, muito pequena, né? E que talvez não... Assim, por que não nascer na cidade real, que foi onde todos os reis governaram, né? Bom, primeiro, Belém foi a cidade que nasceu o rei Davi. Então, tinha uma série de promessas do Velho Testamento. De novo, Mateus, como cobrador de impostos, como profundo conhecedor da Bíblia da época, né? Ele conhecia as profecias. Ele conhecia as profecias, então ele fazia questão de mostrar que essa profecia tinha que se cumprir. Então, ele enfatiza o ponto de que Jesus tinha que nascer em Belém, porque foi a cidade do rei Davi. Então, as promessas feitas a Davi, em paralelo, elas também remetem às promessas que recaem sobre Jesus quando ele nasce em Belém também, né? Tem toda a parte de cumprir a questão da linhagem de Judá. Então, opa, boa noite. Venha, Seja bem-vindo. Senta aí. Você tá bom? E aí, primo? Hein? Puxa uma cadeira e senta onde você quiser. Aqui, ó. Puxa uma Aqui, cadeira e senta Fabiano. no chão, as ditado. Mas ele não vai ver. Você Não vai vai pedir pedir o o carro assim. Dá pra ver aí? Tá. Nós estamos falando sobre os homens maus do passado. É que eles estão reencarnando. Dá pra ver aí, bem? Dá. Bom, a gente está falando sobre Mateus 2. Tá? Então a gente está justamente começando a preparar o cenário para a gente começar a discutir o conteúdo propriamente dito. O Israel é formado por 12 tribos, que são os 12 filhos de Jacó, não é isso? Como é que é? Israel é formado por 12 tribos, Filhos de Jacó. Filhos de Jacó, né? E aí, um dos filhos de Jacó é Judá. E o filho Judá foi quem recebeu as promessas de que dele sairia o Salvador. Dele sairia o rei de todas as nações, né? Então, Davi foi descendente de Judá e toda a linhagem real de Israel foi descendente de Davi, né? E Davi nasceu em Belém, e aí Mateus, de novo, traçando um paralelo muito forte entre grandes personagens do Antigo Testamento e a vida de Jesus, e criando esses paralelos. E é uma cidade praticamente insignificante. Então, apesar dela ter uma importância muito grande pelo nascimento de Davi, ela, como cidade, como metrópole, como assim, não era um lugar chique, não era Alphaville, não era assim, jardins, né? E foi simples. Então, de novo a gente tem essa mensagem: profecia se cumprindo para satisfazer toda a lei judaica, mas por outro lado, aquele Deus que é o Deus de todo mundo. Porque ele não é um Deus de luxo, ele não é um Deus sofisticado. Ele nasceu num lugar extremamente simples. Então essa é a mensagem que a gente vai ver todo momento no Evangelho de Mateus, né? Que você tem o cumprimento das profecias, das promessas feitas para os judeus, e ao mesmo tempo um contraste muito forte de que não é isso que vocês esperavam. É uma coisa muito mais objetiva, muito mais direta, muito mais humana, muito mais divina, né? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão me interrompendo, tá? Se quiserem comentar alguma coisa também. Bom, a gente está construindo aqui para a gente começar a falar sobre os reis magos, né? Quem eram os reis magos, né? Segundo o que eu pesquisei, eles não eram reis. Eles eram
pessoas altamente estudadas e que muitas vezes na época se fazia referência como sendo pessoas distintas ou pessoas cultas. E aí vinha a palavra mago associado a isso, mas se você pegar a tradução do hebraico, isso pode traduzir de formas diferentes. E mais provavelmente, dos vários teólogos aí que eu li, eles acham que provavelmente eles eram astrônomos. E por isso eles tinham um interesse muito grande em observar os fenômenos celestiais, etc. Bom, para eles conhecerem o fato de que haveria uma estrela, provavelmente eles tinham raízes muito fortes em Israel. E eles vieram do Oriente. São as informações que a Bíblia nos dá. Então, o que aconteceu no Oriente anteriormente e que envolvia os judeus? Tá? Nós tivemos o exílio para a Babilônia. Então, daí que vem que muitos historiadores e teólogos e estudiosos da Bíblia acham que provavelmente eles eram resquícios de uma população judaica que participou do exílio para a Babilônia, onde ficaram lá 400 e poucos anos, né? E que muitos acabaram se fixando lá, né? Acabaram firmando suas residências por lá. Então, provavelmente eles se encontravam nessa região que fica exatamente no oriente de Jerusalém. Jerusalém está aqui, tá? Então a antiga Babilônia ficava exatamente a leste de onde Jesus eventualmente nasceria, né? Então eles viram nessa região, muito provavelmente, uma estrela, tá? E aí eles decidiram que provavelmente essa estrela era a que era descrita no Velho Testamento como sendo a estrela que os guiaria até Jesus, né? E aí a gente tem, quer dizer, eles não tinham como atravessar reto aqui, porque nós sabemos que essa área é toda deserta. Então eles tinham que vir, provavelmente acompanhando os grandes rios da região até chegar na costa para eles, por questão de mantimentos e os próprios beber água, comida, etc, etc. Então, esse trajeto aqui daria mais ou menos 2.700 quilômetros no lombo de camelo, tá? Tinha que ir pelo e tinha que ir acompanhando o rio. Então, provavelmente, há uma especulação de que isso pode ter levado meses ou até anos, essa viagem, né? Então, e aí a gente já está começando a entrar na linha do tempo para a gente chegar na cronologia de... José e Maria ali, fazendo toda essa trajetória. Não. Os reis magos. Eles provavelmente vieram dessa região, viajaram acompanhando aqui o rio Eufrates e depois desceram a costa até chegar para ver Jesus. Isso é o que hoje... Aqui seria o Golfo Pérsico, então aqui seria o Iraque, Kuwait, né? Acho que a Arábia Saudita está aqui no meio, o Catar e outras coisas. Aqui é o Mar Mediterrâneo, o Mar Vermelho e o Golfo Pérsico. Citou? Israel ali. E Israel aqui. Exatamente. Tá? Bom, e aí os reis magos, eles foram direto para Jerusalém. Ué, mas a Bíblia não fala que Jesus nasceu em Belém? Por que Jerusalém? E aí Mateus ele faz um ponto muito importante. Ele diz que eles foram para consultar o rei Herodes, que era rei na época, para saber onde estava o novo rei dos judeus. E isso é uma informação extremamente importante. Por quê? Herodes, ele tinha poder absoluto e ele tinha um respeito absoluto das pessoas. Então, o que Herodes fez em consequência? Ele consultou os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei. Quem eram esses caras? Eram os top, eram os papas e arcebispos e bispos e cardeais, os caras mais importantes dentro da igreja da época. Ele era romano, mas ele acreditava na profecia, então.
Não, então, temia. ele foi fomentado por uma questão política. Ele queria erradicar qualquer concorrência. Então ele tinha que buscar as autoridades na religião. E aí, quando as autoridades voltaram para ele e disseram, ele virá de Belém. Isso, para mim, é um argumento irrefutável da veracidade da Bíblia. Porque os sacerdotes e os mestres da lei, eles conheciam as escrituras melhor do que ninguém. E eles disseram, ele vai nascer em Belém. E aí, os magos foram até Belém. Se eles não acreditassem, eles não estudariam o trabalho Sim. de tudo isso. Exato. Ele acreditava nas profecias. Exato. Né? Então, assim, os sacerdotes e os mestres da lei confirmaram que as profecias falavam isto, os magos foram até lá e confirmaram que de fato Jesus estava lá, e Herodes ainda confirma que ele acredita nisso pelo simples fato de depois ele ter mandado matar os bebês lá na região. Né? Então, assim, são argumentos muito compulsivos, muito fortes, que Mateus está usando para mostrar, olha, o Velho Testamento está se cumprindo nesses atos devido a isso. Então, eu acho genial essa construção, como é que ele faz. Né? Vocês estão acompanhando minha linha de raciocínio, né? Legal. Bom, a estrela de Belém. Eu achei aqui uma referência no próprio Wikipédia, tá? Onde fala de vários eclipses. Se vocês colocarem lá a estrela de Belém, ou a estrela... tem estrela de Natal, alguma coisa assim também. Lá menciona vários eclipses que ocorreram entre Júpiter, Vênus, Saturno ou com a Lua, tá? Em momentos diferentes. E esses eventos, eles ocorrem numa janela de tempo que varia entre 7 anos antes de Cristo até 2 anos antes de Cristo. Então você tem provavelmente vários eventos, 5, 6 eventos diferentes, com durações diferentes, que duraram alguns meses, né? E sempre pela posição em que ocorreram esses eventos. Se você estivesse a leste de Jerusalém, você teria a impressão de ter uma estrela que estava sobre a região ali da Judéia, né? Então, mais uma comprovação, e essa, se você pegar um astrônomo e ele mapear isso, ele consegue então determinar que, não, de fato, aconteceram vários eventos nesta região, nesta época, mais uma vez confirmando, tá? Independente da Bíblia, né? Da simples astronomia, confirmando que de fato esses eventos aconteceram. Né? Tanto é que está no Wikipédia. Então, se você pegar sites de astronomia, eu não tive tempo de pesquisar isso, porque é uma pesquisa bruta isso, mas eu já cheguei no passado a dar uma debulhada nisso, e de fato tem referências desses eventos. Né? Então, Mas isso que você falou dos Reis Magos, tem um podcast do Lamartine com a Sarah Shiva, falando deles, falando exatamente isso, que provavelmente eles eram astrônomos, que muitos rabinos que ainda utilizam isso, né? A astrologia, mas não no sentido do horóscopo de prever o futuro, Os astros, né? mas nesse sentido Os elementos do espaço. que é a astronomia. Mas falou que eles estavam falando que a astrologia antigamente era utilizada assim no sentido do mês que nasceu, e daí veio todo essas pessoas que veio distorcendo isso para começar a prever futuro, para distorcendo a astrologia que era utilizado nessa época. Tipo, tanto é que é 12, tem tudo uns contextos assim.
As numerologias, aí fizeram Sim. numerologia. Tarô. Daí começou a distorcer todo o negócio que vinha de muito antes, né? Uhum. Dessa época. Há também relatos por exemplo, de meteoros na região, de cometas, assim, a gente não sabe ao certo qual combinação de astros que causou a formação que os magos resolveram seguir. Mas pode ter sido uma confluência de planetas, uma junção uma sobreposição de planetas, que certamente daria uma luz bem notória, né? Ou pode ter sido algum desses outros fenômenos, né? Um cometa, um meteoro, etc. Né? Legal. E aí, de novo, o cumprimento da profecia, aliás, de um dos livros de Moisés, né? Uma estrela surgirá de Jacó, né? Citando que a estrela tem a referência celestial, né, de ser um astro no céu, mas que essa estrela também é a figura de Jesus nascendo em Judá, né? E aí os presentes, né, os reis magos, eles conversaram então com Herodes. Herodes disse: olha, eu também quero adorá-lo. Então, por favor, vocês vão lá, depois vocês voltam aqui, me dizem onde que ele está e eu vou lá porque eu também quero adorá-lo. E aí eles foram até Belém, chegaram lá, acharam Jesus, né? E o que eles fizeram quando eles encontraram Jesus? Eles adoraram, né? Eles adoraram, sim. Tá, mas eu não lembro o que ele fez. Acho que E levaram presentes. Vocês lembram quais presentes? As três. incenso, mirra e ouro. Incenso, mirra e ouro. Alguma noção de grandeza, de valor? Era, tipo assim, coisa Muito dinheiro. cara. Muito cara. Tá? Eu tive a pachorra de pesquisar. Em valores atuais, 1 quilo de ouro hoje custa $62 mil. Tá? Então multiplica por 5. 1 quilo de ouro. Né? Então, $300 mil aí fácil. Incenso, $8 mil. Então, multiplica por 5, $40 mil reais. Vai, divide por 1.000. Mirra, $1.000 o quilo, ou seja, $5 mil o quilo. E aí vem a pergunta, né? A Bíblia menciona que eles chegaram lá, deram esses presentes. O incenso e a mirra foi para dar bem-estar, né? Na verdade, tudo cheiro, tem... Eu nem sei se eles sabiam em si a simbologia que isso traria baseado na Bíblia, né? Eu não sei o intuito deles com tal presente, mas cada um desses tem uma simbologia bíblica em referência a Cristo, né? Mas eu não sei se eles, como não sei te presenteando, saberiam isso. Eles só foram usados por Deus inspirados por Deus para comprar tais presentes, né? O que eu achei diz respeito ao que aconteceu em seguida e a importância desses presentes. Mas antes da gente chegar nisso, sem dúvida eles deram presentes muito caros. E antes disso, eles o adoraram. E antes disso, eles viram uma estrela no céu, reconheceram a estrela como sendo um símbolo do Velho Testamento, né? E não se contentaram apenas em ver. O que eles fizeram? Viajaram um caminho extremamente difícil através do deserto, longo, provavelmente sujeito a ladrões e todo tipo de perigo, etc. Provavelmente meses ou anos, né, para chegar lá e encontrar um bebê. Né? É o único relato na Bíblia de alguém adorando um rei bebê. Né? Então tem uma simbologia muito forte. Não é um rei constituído. Não é um... recém-nascido. Tinha um rei. O rei era Herodes. Né? Então era um rei
dos reis, o rei dos judeus, que nem sequer tinha ainda feito alguma coisa, né? Então, eles fizeram muita coisa para chegar lá e o adorar. Então, não é simplesmente, eu vi a estrela, eu acredito na estrela. Legal, Jesus chegou. O que eles fizeram foi realmente incrível. E até lá. De ir até lá. Com todas as dificuldades, com a longa distância. Hoje, né? Você pega um avião. Vai lá Sim, e assim, isso que é uma fé realmente muito grande, né? Então, hoje em dia, talvez extremamente difícil você pegar e viajar de bicicleta, talvez daqui até Roraima. Imagina, né? dormir na beira do rio aí, no meio Por do mar. exemplo. Mosquito, sem luz, sem nada. Por exemplo, Imagina. né? E eles fizeram isso unicamente movido por fé. Pra ir né? lá, Porque eles acreditaram que aquele símbolo que eles viram no céu era de fato o cumprimento da promessa. Né? Então, a nossa fé, ela atinge esse patamar. Né? Eu acho que é uma pergunta difícil, né? Mas eu acho que é isso que... Eu acho que com essas provações que nós vamos viver agora, sim, a nossa fé vai atingir esse patamar. E é importante a gente conhecer essa brasa, né? Esse movimento que a gente vai sofrer agora, no final. Eu acho assim, o que essa fé deles, não minimizando a nossa, mas a gente tem, assim, a gente já tem a profecia cumprida, né? Eles estavam na fé de algo que foi profetizado. Mas que eles sabiam que aquilo seria o cumprimento da profecia. Não, mas eu digo assim, a gente crê num Cristo ressurreto, a gente crê num Cristo que veio, morreu pelos nossos pecados e foi ressuscitado e vai voltar. Sim. Então parece assim, a gente tem mais coisa concreta para crer do que eles em crer que um Cristo que vai nascer para salvar, sabe assim? Sim. Deve ser muito assim, tipo... Eu acho. Muita loucura, né? Você fazer tudo isso por algo que alguém disse que ia acontecer, né? De conspiração, né? É muito legal. A gente tem mais material para crer. Entendi. E aí vem a pergunta, né? E aí? Por que é importante mencionar esses presentes tão caros para Jesus naquele momento, que era um bebê? E aí a gente tem que pensar, o que veio em seguida? O que aconteceu logo em seguida? Então os reis magos eles foram lá, adoraram a Jesus, deram os presentes. Aí um anjo aparece para eles dizendo, olha, não voltem para Jerusalém, tomem outro caminho. E aí outro anjo aparece para José e diz... Vocês lembram? Pega o menino e leva... Para onde? Agora que eu não lembro. Mas esconde o bicho lá pro outro canto. Nínive era Jonas. Nínive era Ló. Não, Nínive era Jonas, né? Era Jonas. Leva lá pra Jerusalém. Não, Jerusalém fica em Herodes. É outro. Ele tinha escapado do cara lá que o cara tava querendo matar o bicho. Era um país. Era outro país. A Síria. Não. Não lembro. Pro Egito. Pro Egito. Pro Egito. Levou lá pro Egito, depois voltou. Fazendo um grande paralelo com qual profeta do Velho Testamento? José também, mas teve outro também. Outro antes depois de Moisés. Exatamente. Então a gente vai ver em Mateus muitos paralelos de Jesus com Moisés. E com José também, né? José nem tanto, né? José ele teve uma passagem pelo Egito, muito importante, mas José foi o começo da escravidão do povo de Israel no Egito. Assim, de libertar, tipo, os comparativos de história de que foi rejeitado e daí depois veio salvar, tipo, comparativos Tem muitas alusões a vários personagens. Mas Mateus ele foca principalmente em mostrar que Jesus é o cumprimento da linhagem real de Davi e Jesus é o novo Moisés.
Né? Então a gente vai ver muitas comparações Porque da eles vida. eram muito apegados ao Antigo Moisés. Testamento, né? Sim. Então ele precisava trazer Jesus como o homem do Antigo Testamento. Exatamente, Do Novo exatamente, Testamento, exatamente. Então, No novo contexto. se vocês se lembrarem, Moisés, ele foi criado no Egito, nasceu no Egito, né, sob a escravidão egípcia, e aí ele, um belo dia, tem um sonho, e ele será o novo líder de Israel, e vai tirar o povo daquela situação degradante que era a escravidão. E aí ele vê um egípcio lá, brigando lá, dando porrada num judeu. E ele chega, mata o egípcio e fala, ó, agora, meu amigo, eu tô empoderado, você agora perdeu o Playboy. Né? E aí o pessoal começa a querer dar busca e apreensão nele para matar ele. Aí Deus fala, olha, vai pro deserto, foge, fica lá, aí daqui a 40 anos eu te chamo de volta. E foi o que aconteceu. Então, Moisés ele passou 40 anos no deserto durante a segunda parte da vida dele. Depois desses 40 anos, ele volta para o Egito. Tá? E aí ele vem as pragas. E aí depois eles começam a fugir. Ele abre o Mar Vermelho, eles atravessam o Mar Vermelho. E aí ele recebe os 10 mandamentos da mão de Deus. Ele quebra os 10 mandamentos porque eles estão adorando um ídolo, e aí Deus o pune para passar mais 40 anos no deserto. Eles ficaram 80, né? Moisés, especificamente, ficou 80 anos no deserto. E ainda não viu a Terra Prometida. E não viu a Terra Prometida. E Jesus viu. Então, essa construção ela é muito forte no decorrer de Mateus, sempre fazendo esse paralelo. Então a gente muitas vezes vai fazer referência ao Velho Testamento justamente para a gente As armadilhas da mulher. contextualizar o que a gente está vendo em Mateus. Né? Então Jesus ele fugiu, Jesus não, né? José e Maria pegaram Jesus e fugiram para o Egito para evitar a matança que veio em seguida. E aí, os presentes. Pô, imagina você pega tudo que você tem, vaza, nesse momento, roupa do corpo, e vai para uma terra estranha. Será que Deus não deu esses presentes para eles terem meios para sobreviver lá? Sair, entendeu? Então, assim, tem um sentido, assim, a gente vê sempre pela história que eles vieram, adoraram, trouxeram presentes porque ele era rei. Mas Deus proveu nesse momento e eles tiveram que largar tudo para trás e seja o que Deus quiser. E Deus quis e Deus proveu. Né? E aí... Eu acho que isso é um paralelo, que ele também vai cumprir para nós. Com certeza. Às vezes a gente não enxerga o próximo momento. Pô, mas eu tenho que agora... Eu construí tudo isso e eu tenho que agora largar isso, abandonar... Só por causa dessa criança que chegou aí agora? Pois é. Né? E aí, mas Deus, ele provê. Né? E aí a parte mais importante é que eles adoraram a Jesus, né? Depois de tudo que eles passaram. Então, eles não se contentaram em simplesmente ver a estrela lá na terra deles, no Oriente, que longe de lá, eles seguiram e deram por concluída a missão quando o adoraram. Né? Então, tem uma longa distância, às vezes, que a gente tem que percorrer, se é que a gente verdadeiramente acredita. Né? E aí, quem busca Deus sempre vai acabar encontrando. Essa também é uma mensagem que Mateus tenta nos passar. Né? E aí, eles fugiram para o Egito. Né? E aí, de novo, a profecia. Que do Egito chamei o meu filho. Então, seja na figura de Moisés para o povo de Israel do Velho Testamento, ou seja, na figura de Jesus para nós que somos os herdeiros diretos de Jesus, né? Independente de sermos filhos ou descendentes de prostitutas, adúlteros ou seja lá o que for, porque na linhagem de Jesus ele não fez distinção disso, né? Nós somos também filhos de Jesus, que também fomos chamados do Egito através da figura dele. Né?
E aí esse forte paralelo, né? Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Então, Israel, o filho de Abraão, que representado na figura de Moisés, lá naquela época, e agora representado na figura de Jesus para nós, né? E aí Herodes ele percebeu que os magos tinham ludibriado ele, que tinham enganado, disseram que iam voltar, não voltaram. Aí ele resolve matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Mas aí vem a pergunta: Jesus não estava recém-nascido? Lembra a questão do que Herodes morreu no ano 4 a.C.? Por que ele mandou... Não, posso parar. Por que ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo? Né? Quanto tempo os magos tiveram que seguir a estrela? Daí que vem uma suposição que talvez não foi alguns poucos dias ou alguns meses. Talvez eles levaram mais de um ano para chegar lá. Com certeza, 2.700 Herodes também, como ele morreu em 4 a.C., isso pode ter acontecido. Se Moisés foi naquele coisinha, naquele cestinho para o Egito, ele tinha que idade? Ele era bebê. Então, realmente é bem... Tem muitos paralelos. Né? Então, enfim, a gente vê assim, vários... Na época de Moisés também, ele quase foi morto, bebê. Sim. Tanto que ele foi entregue porque o faraó, na época, ele não queria que nascessem mais judeus. Então, ele mandou matar todos os bebês de uma certa idade para baixo. E aí que a mãe de Moisés pegou um cesto, jogou ele no rio, e a filha do faraó que achou e criou ele como sendo seu filho. Né? Então ele também era um príncipe na época. Né? E aí, novamente, essa matança, uma profecia que nós temos em Jeremias sendo se cumprida. Então, todo e qualquer evento, Mateus ele vai sempre referenciar com alguma coisa descrita no Velho Testamento, que é o testamento que os judeus acreditam, né? Tentando provar para os judeus que aquele era de fato o Salvador, né? E, eventualmente, passou, Herodes morreu, tá? E aí Jesus, José e Maria voltam para Israel. Mas aí eles vão para Nazaré. Qual a importância de Nazaré? Isabela, por favor. Peraí, sua mãe faz outro pra você. Eu vou fazer outro mais bonito. Então, qual que é a importância de Nazaré agora? Tá? José e Maria eram de Nazaré. Tá? Tem todo aquele imbróglio do nascimento de Jesus. É onde Jesus foi criado. Então, até ele começar a missão dele, ele foi criado em Nazaré. Então, ele nasceu em Belém, deu todo aquele rolo lá com Herodes, fugiu para o Egito, e depois, quando eles voltaram para Israel, eles voltaram para a cidade de Nazaré. Provavelmente José e Maria nasceram em Nazaré. Então imagina assim, aqui Água Só é dominada pelos melos. Imagina que um dos melos engravida antes do casamento. O resto dos melos, ninguém vai saber disso. O Melo engravidou, ele falou que foi ele. Oi? Ele falou eu. O Luca? O Danilo. O Danilo? Todo mundo vai ficar sabendo daquilo. Então, por que tinha que voltar para Nazaré, que era um lugar onde, primeiro, era uma cidade ruim, é uma cidade com uma péssima reputação, não tinha nada de bom de lá, imagina assim... Alguma coisa boa sairá de Nazaré. Exatamente, né? Então, era tipo assim, a boca de fumo da época, o mando do PCC era lá, e lá que era Nazaré. E José e Maria vieram de lá com um escândalo já nas costas,
e eles vão morar lá. Por quê? 22. Aqui tá 6. Justamente para mostrar que Jesus, ele não era para ser um cara distinto, diferenciado. Não, ele era povão, ele era ralé, ele era do meio mais baixo, então não tinha que ter uma linhagem, um certo status, um certo prestígio para que ele pudesse fazer a missão dele. Então ele tinha que começar por baixo, e de fato ele começou não só por baixo, como talvez no pior lugar de Israel da época. Então, era uma cidade com péssima reputação, pessoas péssimas, talvez assim, a casta, né, de pessoas mais enroladas que havia, era tudo lá. Né? Mas, de novo, para mostrar que ele é realmente o rei dos homens e o rei divino. Né? Que ele veio, conviveu com toda essa questão de maldade das pessoas, e ele não se deixou corromper por isso, e portanto ele faz jus ao título que ele recebeu de ser o nosso Salvador. Né? Então, provavelmente esse é um dos grandes motivos pelos quais foi também profetizado que ele seria chamado de Nazareno. Né? E com isso a gente termina Mateus 1 e 2. Tá? Como eu disse da primeira vez, a intenção não é defender nenhuma tese de uma igreja ou de outra nesses estudos, não é a gente entrar em longas discussões de doutrinas ou de pontos-chave. Então, cada igreja defende assim com uma certa proeminência algum ponto para distingui-la de outras, né? Então eu acho que isso, pelo menos para mim, não me chama muita atenção. Eu acho que me chama muita atenção a gente entender a Bíblia pelo que ela é, lendo ela, né? Tentando estudá-la e tentando extrair as mensagens que porventura possam vir disso. Então, nessa passagem especificamente, me perdoe quem for católico, né? Os católicos aqui pregariam um ponto muito forte, que é a Santa Virgindade de Maria. Né? Embora isso seja uma coisa que comprove a divindade de Jesus, né? Não quero entrar no mérito de discutir se ela era, se ela continuou virgem, se não foi, etc. A gente pode até discutir essas coisas, tem passagens bastante contundentes nesse sentido, mas eu acho que o intuito aqui é a gente tentar analisar esse contexto no qual os eventos da Bíblia desenrolaram e como que isso é importante para nós que nos dizemos cristãos. Né? Então, eu espero que a gente esteja no caminho certo com essa questão da gente discutir dessa maneira. Tomei a iniciativa de preparar alguma coisa, porque eu gosto de estudar, assim, eu aprendo muito estudando isso, mas sugestões, comentários, críticas, por favor, tragam, porque é uma coisa que eu acho que todos nós temos que nos beneficiar disso, e o intuito é a gente encontrar realmente o nosso caminho como cristãos que somos, né? Então, já fui adventista, já frequentei a igreja presbiteriana, batista, metodista, luterana, católica, mas eu prefiro me ater ao que a Bíblia nos traz. Né? Então a ideia seria a gente, se vocês concordarem, a gente continuar esses estudos aí falando sobre Mateus até a gente concluir o primeiro evangelho, e aí num próximo momento a gente pode talvez seguir nessa linha, estudando mais os apóstolos, ou tentando interpretar algum ponto mais específico, tentando pegar alguma epístola, tentando talvez estudar alguma coisa do Velho Testamento, referenciando o que a gente viu em Mateus. Mas enfim,
É um grupo que assim, é nosso. É. Nesse Então, tem que momento. trocar o horário, né? Botar para as 5 da manhã ou 6. Mais 6 horas da manhã é bom. 5 horas. Por que 5, 6 da manhã? Não, aí a turma tá mais perto, mais perto. Eu sou o contrário. É. Eu dorme cedo. Eu de manhã mas eu tava. Essa semana eu vi acho que eu postei lá no grupo, num dos grupos lá eu postei. Que ele falou da apostasia. Como você viu? Os pastores aceitando agora, colocando cantor homossexual para cantar no púlpito, aceitando pastor homossexual, cantora gospel homossexual. Assim, essa tendência